Brasília nasceu ancorada em dois mitos: a cidade do futuro que aceleraria o progresso do país e a terra prometida de um sonho profético do santo Dom Bosco. O terreno se tornou fértil para o surgimento de novas religiosidades. O padre salesiano Dom Bosco nasceu na Itália e vivenciava sonhos proféticos desde sua infância. Em 30 de agosto de 1883, teve a visão do que seria Brasília. Em seu sonho, o fundador dos salesianos viajava pela América Latina de trem e via o Planalto Central. Entre os paralelos de 15 e 20 graus, havia um leito muito largo e muito extenso, que partia de um ponto onde se formava um lago. Ouviu-se então uma voz: quando escavarem as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida que jorra leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Todos os projetos de Dom Bosco, ele foi fundamentado em sonhos, né? E por que sonho? Porque Dom Bosco percebia anos-luz à frente. Ele era um homem visionário, era um empreendedor, um homem que conseguia perceber muito além daquilo que estava acontecendo. Em homenagem à profecia, a ermida Dom Bosco foi construída antes mesmo da cidade, de frente para a área administrativa da capital. Os salesianos também homenagearam seu fundador com a criação do Santuário Dom Bosco. (1.200 lâmpadas pequenas enfeitam este lustre único, que sozinho ilumina o espaço e simboliza Cristo como luz do mundo. Na catedral também há uma estátua do santo e de seu sonho visão. A profecia aconteceu 8 anos antes de constar na Constituição do Brasil a mudança da capital federal para o interior do país. Brasília foi uma decisão nacional da Constituinte de 1891, a primeira Constituinte da República. Deliberou, e é uma deliberação que é interessante, que ela não está numa disposição transitória, ela está no 3º artigo da Constituição. Fica declarado no Planalto Central uma zona de 14.400 km², a ser oportunamente demarcada, para nela se instalar a capital e o Distrito Federal. No primeiro comício da campanha presidencial de Juscelino Kubitschek, em 4 de abril de 1954, na cidade de Jataí, em Goiás, o candidato apresentou as 30 metas do plano do governo. Brasília ainda não estava incluída nelas. Lá, ele é questionado por um morador. Se o senhor for eleito, o senhor vai respeitar a Constituição? Ele falou, vou, lógico. Ele falou, o senhor sabe que no artigo tal da Constituição tem que se trazer a capital do Brasil aqui para o Centro-Oeste? O Juscelino falou, sei. Então o senhor está assumindo esse compromisso? Eu falei, estou. O Juscelino quis promover uma unidade nacional e a construção da capital não estava prevista no plano de metas. Ele acrescentou, a capital caiu como uma luva no plano de metas, porque ela sintetizava, ele falava da metassíntese, exatamente por isso. A capital resolvia isso tudo e dava sentido para a coisa e dava uma euforia nacional. A profecia de Dom Bosco está realmente acontecendo segundo a previsão. E a história de Brasília muitas vezes se liga ao espiritual. Marechal José Pessoa, presidente da Comissão de Localização da Capital Federal em 1954, determinou que uma cruz fosse instalada no ponto mais alto da região. Não imaginou o nome da capital como Brasília, mas sim Vera Cruz. O urbanista Lúcio Costa, vencedor em 1957 do concurso que escolheria a nova capital, expôs a inspiração de seu projeto: 2 eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. A cruz, como ícone nos traços da cidade, traz a ideia de um lugar sagrado e uma bênção divina para a fundação da capital. O próprio Lúcio Costa, quando ele fez o projeto de Brasília, ele não tinha intenção de fazer o projeto. De repente, ele faz uns rabiscos e ele apresenta uma carta escrita à mão
e acaba sendo escolhido. Para esse urbanista, Lúcio Costa seguiu as exigências do edital. A coisa do esboço não é verdade, porque ele estudou muito bem aquela coisa. Ele mesmo diz no relatório que, ao mesmo tempo que a cidade nasce do gesto primário, que é muito espontânea, que ela nasceu completa, mas ao mesmo tempo ela foi muito pensada e muito resolvida. Os estudos com a coautora do livro, a egiptóloga Yara Kern, já falecida, denunciam coincidências e semelhanças entre Brasília e Aquenaton, cidade egípcia construída em 1350 a.C. pelo faraó Akhenaton. Assim como Brasília, Akhenaton foi projetada para ser a capital administrativa do país e construída em um lugar escolhido no centro geográfico do território. As duas cidades levaram 4 anos para serem finalizadas. Brasília apresenta 2 asas cortadas por avenidas que se cruzam no sentido norte-sul e leste-oeste. Akhenaton também. As duas cidades lembram a forma de um pássaro voando para o leste. Estruturas em formas de pirâmides são frequentes na capital federal. A arquitetura egípcia está presente em vários templos e igrejas. Segundo o livro Brasília Secreta, na Grande Pirâmide de Quéops, o sol nascia em cima do sarcófago do faraó no dia do seu aniversário. Em Brasília, o sol nasce exatamente dentro do H do Congresso no dia do aniversário da cidade, 21 de abril. Uma pirâmide em especial chama a atenção: o prédio da Companhia Energética de Brasília. A pirâmide da SEB tem uma grande semelhança com a de Saqqara. A pirâmide escalonada de Saqqara é destinada à guarda da energia cósmica e o controle da energia vital. A pirâmide escalonada da SEB supervisiona o sistema de energia elétrica da cidade. Seu estacionamento, visto do alto, tem a forma estilizada de um pássaro. As coincidências podem não ser apenas obras do acaso, já que Juscelino Kubitschek admite sua admiração pelo faraó Akhenaton no livro Meu Caminho para Brasília, que escreveu tempos depois. Hoje, tanto tempo decorrido, pergunto-me às vezes se essa admiração por Akhenaton, surgida na mocidade, não constituiu a chama distante e, de certo modo, romântica, sonhadora, que acendeu e alimentou meu ideal, realizado na maturidade de construir no Planalto Central de Brasília a nova capital do Brasil. Os mitos de origem de Brasília dão base ao discurso fundador da cidade, importante para construir um imaginário coletivo e criar uma identidade nacional para a capital do país. O presidente reforçava as teses messiânicas, citando a profecia de Dom Bosco e identificando a nova capital como a capital do 3º milênio ou o glorioso berço da nova civilização. Brasília não é uma cidade feita para a hora do presente. Ela é a grande mensagem das gerações presentes para as gerações do futuro. Chegavam caminhões carregados de trabalhadores que vieram para a construção de Brasília. Os chamados candangos anunciavam na inauguração: Brasília, capital do Brasil em 1960, capital do mundo em 2000. Brasília nasce ancorada nesses 2 mitos. O místico do Dom Bosco, que aqui ia nascer a terra, tarará, tarará, e no mito moderno, lá do JK. Nós nascemos como o auge da modernidade, o top, o exemplo, né? Nesses 2 mitos. O mito vai virando lenda e a lenda vira realidade. Pessoas de diversas partes do país vinham para a nova capital, um lugar propício para o surgimento de novas religiosidades. Igrejas católicas e evangélicas, a mesquita do Centro Islâmico, o templo Shin budista, a Praça dos Orixás, a sede da Seishonoye, são exemplos de orientações de fé que convivem em harmonia. Para entender melhor Brasília, fizemos um mapa astral da cidade. Apenas cidades que têm o dia e o horário de sua fundação podem ter o mapa feito. Meia-noite do dia 21 de abril de 1960, podemos dizer,
nascia Brasília, do signo de Touro com ascendência em Aquário, regida por 2 astros, Saturno e Urano. Para o astrólogo, os cuidados em relação ao misticismo de Brasília têm de ser redobrados. O mapa de Brasília apresenta o planeta Netuno, que é ligado à espiritualidade, mas também aos enganos, às fraudes, no signo de Escorpião, que é um signo mental, mas também relacionado com as coisas escondidas, na casa 10, que é a casa do êxito. E esse Netuno, ele forma um ângulo de 180 graus, que nós chamamos de oposição ao Sol de Brasília. Em mapas de pessoas, seria uma angulação de pessoas mentirosas, de pessoas que gostam de fraudar ou sejam sujeitas a situações de fraude. Então, Brasília, nessa parte do misticismo, ela tem muito de ilusório. Não é só a beleza do céu de Brasília que chama a atenção dos moradores. Os mistérios que envolvem OVNIs, objetos voadores não identificados, são estudados por ufólogos da cidade. Brasília, com certeza, está entre os locais com maior incidência de avistamentos em todo o Brasil. O interesse de Tiago pela ufologia vem do pai dele, já falecido. Militar, trabalhou no Serviço de Inteligência da Aeronáutica e permitiu ao filho, ainda adolescente, ver relatórios oficiais sobre ocorrências de fatos inexplicáveis na aviação brasileira. Ele não deixou tirar cópia, não deixou levar para casa. O máximo que ele falou para mim é só: você copia o que você puder com a mão, copia a mão aí que você puder. E eu copiei vários casos. Anos depois, encontrei um colega nosso, Edson Boaventura Júnior, que é um pesquisador de São Paulo. Mostrei para ele que eu tinha copiado a mão e ele viu um desses que eu copiei. Ele falou: calma aí que eu tenho um arquivo desse aqui. Ele tinha um arquivo oficial dos Estados Unidos, mandado para o governo brasileiro, que mostrava o avistamento que eu copiei, que estava no relatório brasileiro, feito pelos Estados Unidos. Desde 2004, o coordenador da Comissão Brasileira de Ufólogos briga na Justiça para que o governo federal libere as informações oficiais sobre OVNIs. Em 2008, alcançaram alguns resultados. Hoje a gente tem no Arquivo Nacional aproximadamente 5.000 páginas de documentos oficiais fornecidos pela Aeronáutica. Um dos casos de avistamento em que o governo liberou informações oficiais para o Arquivo Nacional ocorreu em cima do presídio de Brasília, conhecido como Papuda. Onde as testemunhas eram ninguém mais, ninguém menos do que policiais militares de serviço, que avistaram um objeto em cima do presídio, entraram em contato com a aeronáutica. A aeronáutica detectou no radar o objeto e esse caso foi feito até um estudo científico pela UNB, pelo grupo de estudos ufológicos da UNB, e a conclusão é que não era um objeto realmente desconhecido, não tinha origem terrestre. O presídio fica em um local afastado da cidade. Holofotes de alta potência iluminam o lugar. Segundo um estudo científico da Universidade de Brasília, o objeto voador mantinha uma constante variação de cores: azul, vermelho, amarelo e um pouco de verde. Às vezes, piscava muito e ficava vermelho. O objeto ficou lá por mais de 2 horas. Foi visto por cerca de 20 policiais e detectado por radares. Você tem a confirmação que o objeto era físico, né? E ele não era balão, não era avião, não era helicóptero, né? Então o que era? Na época, o Ministério da Aeronáutica divulgou uma nota em que dizia que o tal objeto era, na verdade, um balão meteorológico, mas o estudo científico da UNB descartou essa possibilidade. Essa aura de mistério envolve a capital do país e se estende também para o Planalto Central. No próximo bloco, vamos conhecer o município de Alto Paraíso, a terra dos cristais, da cura espiritual e do Parque da Chapada dos Veadeiros. E mais, saiba qual é o monumento mais visitado de Brasília. A Legião da Boa Vontade construiu esse espaço para pôr em prática os valores do ecumenismo. O objetivo de reunir a todos, independente da crença em um só lugar,
enche o Templo da Boa Vontade com os mistérios de várias religiões. O resultado é que a estrutura em formato de pirâmide é hoje, além de mística, um dos lugares mais visitados da capital federal. Presente em todos os estados, a escolha da sede da LBV aqui em Brasília não foi por acaso. Perguntaram isso ao fundador deste templo, que é o jornalista, seu colega, jornalista Paiva Neto. Ele deu a resposta de que aproveitou essa mística de Brasília, essa espiritualidade tão aguçada aqui da capital federal, e também por ser a sede da política do país, por ser a sede do governo do Brasil, então ele achou que ficaria bem esse templo como um cartão postal, vamos dizer assim, de todo o trabalho da organização aqui na capital federal. Moradores da cidade e turistas visitam o templo. A maioria vem em busca de um encontro com a espiritualidade e com o sentimento de paz. Independente da religião, todos que entram são convidados a andarem descalços pelo caminho até o centro do templo, onde se energizam para uma experiência metafísica. Sofia é moradora da cidade e frequenta há 10 anos o templo. Faz a caminhada de mãos abertas para sentir a energia que vem buscar aqui. Ali no centro eu sinto uma energia muito grande. Eu sinto um calor muito grande, acho que eu sou meio sensível para isso, né? Então, assim, eu chego ali no meio e sinto o calor. É muito bom, não sei explicar. É uma paz assim muito grande. Toda hora cheia, uma prece é feita no interior do templo. A bênção da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. O cristal do cume da pirâmide da LBV foi encontrado em cristalina por um garimpeiro. Uma curiosidade é que ele tem 21 quilos, múltiplo de 7, que é considerado o número da perfeição e também está presente em outras estruturas. O trono e altar de Deus com 7 degraus e as 7 faixas da espiral. Outros ambientes fazem parte do conjunto arquitetônico do templo e também aumenta a sensação mística do lugar. A sala egípcia é um local de meditação e reflexão. O Templo da Boa Vontade se tornou o monumento mais visitado de Brasília, são os dados oficiais da Secretaria de Turismo, e também foi escolhido como uma das 7 maravilhas de Brasília. Brasília ainda não conseguiu criar uma rota turística somente baseada nos mistérios que envolvem a construção da cidade e sua fama mística. Mas muito perto da capital federal, há uma cidade que mudou sua fonte de renda e passou a viver principalmente do turismo. Estamos em Alto Paraíso, município de Goiás, localizado na Chapada dos Veadeiros e a 230 quilômetros de Brasília. Aqui fica o ponto mais alto do Planalto Central e atrai turistas do mundo inteiro que buscam as belezas naturais e a tranquilidade do astral místico que envolve a cidade. Em função da criação do Parque Nacional, que é um lado mais ecológico, e também desse lado mais místico, esotérico, Alto Paraíso e São Jorge, que é seu distrito, essa região toda, foi se consolidando como um dos destinos turísticos mais procurados no país. Nives veio de São Paulo para ser dona de um restaurante em Alto Paraíso. Há 15 anos mora na cidade. A maioria dos clientes dela são turistas nada convencionais. Então, tem vários turistas, tem o turismo esotérico, a gente recebe muito gringos, né, de vários países que vêm procurando essa espiritualidade. Também tem a história ligada à ufologia, enfim. E tem o turismo ecológico, né? tem de tudo um pouco. Um mistério comum entre os residentes que vieram de fora para morar em Alto Paraíso é não saber o porquê da vinda. Na verdade, eu não sei o porquê o que me trouxe para cá, assim. É uma coisa que é um mistério, que até hoje eu me pergunto e ainda não obtive a resposta. Outros sabem exatamente por quê e o que vieram fazer em Alto Paraíso. Receberam uma missão,
A 17 quilômetros de Alto Paraíso, uma estrada de terra corta a pista. É lá que fica nossa primeira experiência espiritual da região, a Fazenda Retiro Paraíso dos Pândavas. Somos recebidos por Giridhari Das, proprietário e morador do local. Hare Krishna, seja bem-vindo. Por aqui. São 400 hectares de cerrado preservado. A natureza facilita a reflexão interior e torna o local ideal para receber hóspedes em busca de algo mais que lazer. A vinda de Giridhari e sua família para cá não foi por acaso. Adepto da cultura Hare Krishna, recebeu orientação sobre onde deveria ir trabalhar e o que deveria fazer. A ideia era justamente fazer um espaço que pudesse ajudar as pessoas a se reconectar, a poder experimentar esse estilo de vida que eu já vim experimentando e sentindo grandes resultados. Então a ideia era compartilhar este modo de viver em consciência elevada, conectado, que a gente chama de consciência de Krishna. Aqui são seguidos princípios da não violência com dieta vegetariana, da busca pela conexão com o divino e da ajuda ao próximo. Durante a visita da nossa equipe, a reflexão era sobre cura e autoconhecimento. Quem vem para cá está em busca principalmente de paz. No fim do dia, há canto de mantras. Próximo à entrada de Alto Paraíso, fica a maior loja de cristais da cidade. São tantas variedades de pedras que a proprietária já perdeu as contas de quantas são. Somadas, valem cerca de R$500 mil. Para ela, os cristais não servem apenas como enfeite de casa ou joias. Eles têm propriedades especiais. Ele tem o poder de potencializar a energia. Então, se você está vibrando no negativo, ele vai potencializar. Se você vibra no positivo, se você está vibrando no amor, ele vai potencializar. A ligação da cidade com cristais vem do seu subterrâneo rico em quartzo, o que já intrigou até pesquisadores da NASA. Quando a NASA focava essa região aqui da Chapada, eles viam um brilho muito forte. E aí vieram para cá para ver o que era. Aí descobriram que era por causa da presença do cristal. Muito cristal no subsolo, muito cristal nas montanhas. Então existe esse brilho mais intenso. Nesse vídeo caseiro do YouTube, o visitante enche as mãos de cristais encontrados embaixo d'água em Alto Paraíso. Estudiosa da cultura maia, civilização que habitou o México no período pré-colombiano, Nega não cobra para montar o oráculo de quem a procura. Acredita que ajuda ao descobrir o signo sagrado e, com isso, mostrar o propósito de vida que a pessoa tem para cumprir na Terra. Nega tranquiliza aqueles que temem o fim do mundo em 2012. Afirma que a interpretação da previsão maia é incorreta. Os maias nunca falaram em fim de mundo. Eles sempre falaram em transformação. E existem os ciclos, como encerramento de ciclos. Sempre assim, as pessoas vão estar no lugar certo, na hora certa, naquela encarnação, porque é necessário. O alarde provocado pelas várias interpretações das escrituras maias obrigou a NASA a emitir uma nota no início do ano. A nota afirma que não há corpo celeste previsto na rota de colisão com a Terra que possa causar o fim do mundo em dezembro de 2012. Aprendizados não faltaram nos 82 anos de Dona Bezinha. Encarou todos os desafios da vida e recorda os motivos que a levaram na década de 70 a ir morar na Cidade da Fraternidade em Alto Paraíso, uma comunidade que acabava de ser erguida por grupos de uma organização cristã espírita. E Dona Bezinha foi para lá. Quando começou aqui para criar criança abandonada, eu falei, então é para lá que eu vou, com 10 crianças pequenas. O que eu tinha, ele vendeu e levou para outra, para cuidar da outra. E eu fiquei sem nada. E vim para cá. Eu falei, ué, eu tenho que ir para lá mesmo. Hoje, os 78 hectares têm edificações simples, como casas, mercearias e posto de saúde. Uma grande evolução do início, onde a casa dos voluntários e a escola funcionavam em barracões de palha. Integrantes dos grupos espíritas da fraternidade podem morar na cidade para trabalhar pela comunidade. Há 14 anos, Alice Yabico é moradora do local
e a atual diretora do educandário. Quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém formado em curso superior, eu era a única formada em pedagogia. Eu sou formada pela USP, né? E eu acho que aqui a gente faz a diferença. Lá eu era só mais uma. A comunidade desenvolveu projetos de agricultura e preservação do meio ambiente. Coleta de sementes é feita com auxílio dos jovens de famílias assentadas. Também cultivam mudas e árvores matrizes. No educandário, as crianças são incentivadas a valorizar a produção agrícola, sendo responsáveis pela horta da escola. Depois da colheita, elas provam os frutos do plantio que fizeram. Como ir a Alto Paraíso e não visitar o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, a apenas 36 quilômetros da cidade. A entrada do parque fica no distrito de São Jorge, povoado fundado em meados de 1912 por garimpeiros em busca do cristal quartzo. Depois que o garimpo entrou em crise, o turismo entrou em cena. Com o turismo, agora, em 1960, informou o Parque Nacional, né? Daí em diante se tornou reserva. O que fizeram? Pegaram os guias, os garimpeiros naquela época, né? E transformaram em guias. O parque protege mais de 65 mil hectares de cerrado e apenas 3% do parque é permitido ao uso público. O restante é reservado à pesquisa e preservação. Mesmo de carro, o caminho é difícil, cheio de pedras. Quanto mais perto das corredeiras, mais pedras. Até não termos mais como prosseguir. Agora é descer do carro e ir a pé. No meu caso, ir a pé não dá. O jeito é enfrentar com bom humor e ser carregada. Eu tô me sentindo a Cleópatra. A boa conservação do local, com suas trilhas preservadas, quase nos impediu de prosseguir. Depois de tanto esforço, tanto trabalho, finalmente a recompensa. Chegamos às corredeiras e aqui é impossível ficar indiferente à beleza do local. Estar ali é como entrar em contato com demonstrações do poder de uma energia superior. O céu azul, a pureza do ar, a água transparente e a presença de animais mostram a natureza como ela é e a força que tem. As corredeiras são usadas como hidromassagem pelos visitantes e nossa equipe aproveita. Muitas pessoas que visitam a Chapada acreditam que banhos de cachoeira fazem bem ao corpo e ao espírito. Diversos tipos de terapias são desenvolvidas em Alto Paraíso. Moradora do local há 20 anos, Sandra Malfitano trabalha com medicina taoísta há 12, na Associação Holística Vale do Sol. A medicina taoísta, ela procura a causa de um sintoma, né, e trata a raiz desse sintoma. A diferença de tratamento entre a medicina tradicional, a alopata e a taoísta foi o que levou essa médica a se interessar e aprender a curar de uma forma alternativa. A gente vê o retorno, né, dos pacientes estarem se curando, sem necessidade, mudando de atitude, mudando de maneira de vida, de ser, né, de maneira de pensar também. Então ajuda a cura completa, não aquela cura paliativa que a gente vai dar medicação, passa a dor, daqui a um tempo ele vai voltar com a mesma dor, né, porque ele não curou as causas da dor. O diagnóstico é feito por meio de perguntas ao pacientes e da radiestesia, uma técnica milenar chinesa para captar energia. O pêndulo é usado, a gente tem um cristal na ponta, né? E a função do cristal normalmente é ampliar. Então, quando chega num ponto de desequilíbrio, ele se movimenta. Ele indica que ali tem um bloqueio ou uma falha de fluxo de energia. Nossa última parada em Alto Paraíso é numa edificação em forma de gota. Há quase 20 anos, esse pequeno templo inspirado na torre maior do Taj Mahal foi construído por um grupo de meditadores. A mesma sensação de expansão do som que se sente quando se entra em uma grande igreja, sentimos na gota, o nome do local. Então embaixo é grande e vai
formando uma espiral. E é essa forma que o som se move, né? Que é exatamente o que dá esse efeito. Ele se move dessa forma. Impressionada com a ressonância do local, Gítica, que é musicista, começou a cantar fins de semana aqui. Em 2002, comprou o espaço. Hoje, faz apresentações e usa a música como ferramenta para meditar, alcançar a harmonia e a cura do corpo e da alma dela e de quem a assiste. Invoco as forças da terra, da atmosfera e do céu. A mais alta inteligência que une toda a criação. Que possa a força da luz e da radiância dissipar a ignorância. Depois de uma mistura de show com meditação e harmonização do espírito, tentamos expressar em palavras uma experiência que só tem quem sente. É uma experiência assim transcendente, eu diria, que sai daquele habitual, do convencional. Então dá muita paz, dá muita serenidade. É um local do cultivo da alma. Aos 2 anos, Gítica nos conta que fugiu de casa e foi encontrada cantando dentro de uma capelinha. Aqui, nesse pequeno templo, a musicista finalmente se encontrou. E possa acordar os homens. A divindade é algo natural, não é nada metafísico, não é nada muito complicado. É uma dimensão que a gente pode entrar em contato. É a magia. No próximo bloco, a riqueza simbólica da cidade eclética e do Vale do Amanhecer, a vida misteriosa de um paranormal e as atuais expressões esotéricas de Brasília, as danças sagradas e o reiki. Mais de uma vez, a localidade onde fica Brasília foi apontada como especial por doutrinas religiosas. Em 1955, o mestre fundador da Fraternidade Eclética recebeu a ordem espiritual de mudar a sua sede para o Planalto Central. No ano seguinte, 350 famílias saíram do Rio de Janeiro de trem e vieram para cá. E neste local passaram a morar em barracas, onde construíram a cidade que hoje tem o nome de Cidade Eclética. O mestre Yokanã, João em aramaico, pregava a união de todas as religiões em torno do Evangelho de Cristo. Não é à toa que o local se chama Cidade Eclética. Esta mistura de diferentes influências religiosas é facilmente percebida. E a doutrina eclética que ele implantou, justamente porque as religiões estavam dissolvidas, estavam separadas, cada uma buscando a sua verdade e cada uma dizendo que era dona disso, dona daquilo. Então, cumprindo a ordem espiritual, ele trouxe essa doutrina, que é nada mais, nada menos, que é um congraçamento de todas as religiões para lutarem, para praticarem a verdadeira fé, a verdadeira escola espiritual. Yokanã também anunciava a proximidade do fim dos tempos. Ele teria sido orientado por uma entidade espiritual chamada Mestre Lanu a conduzir seus seguidores ao Planalto Central, região indicada pela profecia de Dom Bosco. O mestre nos advertia que ia chegar uma época que o mar ia invadir 750 metros de altura. Então todo o litoral do Brasil desapareceu, como toda a Europa e todas as partes do mundo, certo?
por causa da chamada volta do eixo da Terra para a sua posição original. Ainda hoje, os fraternos oferecem atendimento em hospital para a saúde do corpo e no templo, médios trabalham para a saúde espiritual. Regras de vestimenta são obrigatórias. E eu, que estava de calça, também tive de colocar uma saia, necessária para as mulheres. No templo, os pacientes aguardam a cerimônia inicial e a limpeza espiritual da câmara, onde se faz os atendimentos. Com mais de meio século de existência, a fraternidade tem hoje em torno de 17 casas no Brasil e filiais na Argentina e Paraguai. Cresce da mesma forma em que vivem seus obreiros, com simplicidade. Assim como a cidade eclética, outra comunidade religiosa teve início nos arredores de Brasília, em meados da construção da capital federal. Apesar do nome oficial ser Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã, a doutrina é conhecida internacionalmente como Vale do Amanhecer. Em 1969, a comunidade religiosa conhecida como Vale do Amanhecer estabeleceu suas raízes aqui em Planaltina, cidade cerca de 50 quilômetros de Brasília. Neste local, hoje, vivem mais de 25 mil pessoas, entre aqueles moradores que não têm ligação com a doutrina e médiuns. E escrito bem grande para que todos os visitantes possam ver, está o cumprimento dos adeptos. Salve Deus! Salve Deus! Salve Deus, limpa! Salve Deus! Salve Deus! O Vale do Amanhecer impressiona pelo luxo e colorido das vestimentas, que também estão presentes nas edificações. A doutrina do Vale do Amanhecer foi criada por Neiva Seixas Chaves, a tia Neiva. Viúva aos 24 anos e mãe de 4 filhos, ela teve que se virar. Foi dona de uma casa de produtos fotográficos, lavradora, costureira, até que conseguiu comprar um caminhão e surgiu a oportunidade de vir trabalhar na construção de Brasília. Em 1957, aos 32 anos, tia Neiva passou a conviver com frequentes fenômenos mediúnicos que a levaram a fundar o Vale do Amanhecer. Ela teve realmente muitos conflitos até ela aceitar a condição dela de médium, de clarividente, mesmo porque foi depois dos 30. Ela é uma mulher muito ativa, a primeira caminhoneira do Brasil, acostumada naquela batalha do dia a dia, né, de sustentar os filhos, aquela mulher pioneira, forte. A quantidade de elementos, né, tinha que ser alguém, realmente é muito fantástico o que ela criou enquanto articulação doutrinária. Dentro do Templo-Mãe, uma edificação com área de 2.400 metros quadrados, construído sob orientação pessoal de tia Neiva, é onde se realiza maior parte dos rituais da doutrina. No momento, ocorria a mesa evangélica. Lá, os espíritos sofredores, recém-desencarnados, são doutrinados e evangelizados por médiuns de incorporação e de doutrina. A presença constante de imagens de Jesus se dá por existir valores cristãos no Vale do Amanhecer. Fora do templo, muitas ninfas e mestres se preparavam para o ritual da escalada na estrela candente. Edificação em formato de estrela e a mais importante do solar dos médiuns. A preparação para o contato espiritual é feita com sal, que deixa a pessoa mais alerta, e perfume nos chakras frontais, que serão canais de recepção e emissão de energia. Nós estamos aqui nesse momento reunidos, aqui no Vale do Amanhecer, manipulando energias para atender às necessidades de todos os povos deste planeta. Aqui eu estava dizendo, sempre digo, nós não somos a solução dos problemas da humanidade. Nós fazemos parte da solução, certo? Somos aquela gotinha d'água que ajuda a apagar o fogo. A hora que mais chama a atenção é quando os doutrinadores deitam-se de bruços nas 108 esquifes que constituem a gigantesca estrela candente de 6 pontas.
Tia Neiva, que faleceu em 1985, mudou a vida de muita gente. Eu tinha muitos problemas espirituais. Eu cheguei ao ponto, desde os 7 anos de idade, eu via, conversava com espíritos, eu às vezes não sabia se eu estava conversando com uma pessoa encarnada ou desencarnada. Então esses problemas, todo esse sofrimento que eu tinha, a minha vida depois de Tia Neiva foi outra. Brasília sempre acolheu a prática de vivências místicas e espiritualistas. Beatriz, que é mestre em Reiki, acredita nessa receptividade. Brasília tem muito essa característica, as pessoas são curiosas aqui, são abertas, existe um inconsciente coletivo que favorece ao novo, a busca do espiritual, do místico, do diferente. O Reiki é uma prática espiritual esotérica desenvolvida em 1922 pelo japonês Mikao Usui, que ajuda a restabelecer o equilíbrio energético vital de quem o recebe por meio da imposição de mãos. Em 1998, Beatriz fundou a Escola de Reiki e iniciou inúmeros discípulos como a Alessandra, que hoje é mestre e assistente. Nós temos a energia vital e temos a energia cósmica, então seria a união dessas energias, né? Então a gente transmite, na verdade, não é a minha energia que passa, né? Na verdade é a energia cósmica universal. Vamos começar fazendo um breve relaxamento, vamos nos sentar com a coluna ereta, cabeça alinhada, o chakra coronário alinhado com o céu. Na medida do possível, uma postura confortável que favoreça a circulação da energia do nosso corpo. Eu sinto na hora mesmo, assim, quando eu recebo o Reiki, que eu vou me centralizando, ficando mais centrada, mais calma. Brasília recebeu em 1987 a primeira Universidade da Paz do mundo. Foi o francês Pierre Weil que idealizou e concretizou a ideia. Esta universidade não tradicional tem como fundamentos uma visão holística e a defesa de uma cultura da paz. O professor Pierre citava muito uma imagem de a onda no mar. A onda é uma onda, mas ela é o mar. Quer dizer, isso seria uma imagem fácil de entender o que é holístico, né? Você é uma parte porque você é indivíduo, mas você é uma parte de um todo muito maior do que você, do qual você é absolutamente integrante. Como a Unipaz trabalha com ciência, filosofia, artes e tradições religiosas, existe uma busca natural pelo sagrado e respeita todos os diferentes caminhos que o homem busca para encontrá-lo. O Sino da Paz ele é uma réplica do sino que fica nos Jardins das Nações Unidas, em Nova York. E ele foi doado pelo governo japonês aqui para a Universidade da Paz em reconhecimento ao trabalho de cultura da paz que é feito aqui. O interessante dele é que ele pesa quase 1 tonelada, feito apenas de moedas derretidas de todos os países. E ele é tocado aqui na universidade em todos os momentos de relevância e significativos. E a professora nos convidou aqui para tocar o sino. Como é que é o ritual de toque desse sino? É que se faça um momento de centramento e se tome consciência de que a intenção é fazer, através desse som, reverberar a paz por todo o planeta. Bacana. Então vamos tocar? Vamos. Paz é o que não parece faltar ao brasiliense Luiz Carlos Amorim. Garante não ter problemas como as pessoas comuns. Nasceu no dia do Espírito Santo e acredita ser esse o motivo de até hoje viver um grande mistério, a paranormalidade. Ser paranormal, você escuta vozes te ajudando. É como se você tivesse... Sabe aquela bicicleta que tem as rodinhas do lado? Aquelas rodinhas invisíveis. Você capta Deus te protegendo o tempo todo, você sente o sopro divino, você sente a proteção divina. Conviver com possíveis poderes misteriosos não é fácil. É difícil você ter tudo e ver pessoas passando dificuldade. É ruim, é vergonhoso você ver uma pessoa mentindo para você e você sabe da verdade. Tem hora que eu tenho vergonha de ser humano. Dr. Raimundo conhece Luiz Carlos há aproximadamente 30 anos e, quando o atendia, testemunhou um fenômeno sem explicação. Eu fui afastar a bochecha com o espelhinho para botar um remédio no dente dele. Quando eu afastei a bochecha,
Para meu prejuízo, o espelhinho fez isso. Está aqui ele, ó. Dentro da boca dele. O espelhinho entortou-se. Luiz Carlos é autor de 2 livros e ganha vida com a venda deles e dando consultoria para políticos e empresários. E já ajudou a solucionar sequestros. Quanto mais próximo da pessoa, melhor eu capto, mais rápido eu capto. Mas eu consigo captar só de pensando. Se você fala o nome de uma pessoa, eu até com os olhos abertos, eu penso na pessoa e posso te comentar sobre ela alguma coisa. Ou algum assunto, se vai dar certo. Ou coisas que você nem está imaginando. O mistério em que vive esse brasiliense parece não ter em seu fim uma resposta. Luiz acredita que vai partir desse mundo sem ter se entendido direito, mas que esse dia será o mais feliz da vida dele. Em uma sala comercial de Brasília, quando os trabalhadores encerram o expediente, se encontram para celebrar a vida nas danças circulares sagradas. As danças circulares, esse movimento começou com Bernard Bozien, um alemão, e ele era um bailarino clássico e ele foi se afastando do palco e começou a viajar, foi à Rússia, Bulgária, Grécia e começou a ver aquelas danças que são danças do povo, né, danças circulares, e ele começou a ajustar um pouco para que ela pudesse ser feita em círculo. As pessoas não se conhecem, por isso cada uma se apresenta. Eu sou Rita, eu sou Denise. Eu sou Rafael. Mas dar as mãos para um desconhecido não importa. O objetivo do grupo é congregar, e o círculo serve para criar intimidade e união. Em círculo não tem um chefe, somos todos um. Né? Em círculo há uma unidade, as mãos estão dadas, eu estou olhando para você, ao mesmo tempo eu estou olhando para lá porque a dança vai para lá e vem para cá e ninguém se distancia, a gente está junto, né? Então o círculo faz parte dessa magia. Primeiro se aprende o passo. Direita, cruza a esquerda. Direita, cruza a esquerda. Depois a dança flui como uma onda. Mesmo quem teve dificuldade e não aprendeu bem o movimento, acaba sendo conduzido por quem está ao lado. Não existe erro na dança, né? Quando a gente está no sagrado, não existe erro. O erro é um conceito que não faz sentido, né? A gente está no fluxo e todo mundo leva todo mundo. Então, quando uma pessoa que nunca dançou entra num círculo que já dança há um tempo, é mágico como a pessoa sai dançando. É só ela relaxar e se deixar levar pelo grupo. Então tem essa solidariedade no grupo, isso é muito lindo. O grupo é tão grande que às vezes é necessário abrir 2 rodas para que caibam todos. No centro, sempre um altar diferente, que Rita prepara com ervas e cores, para que seja o foco de quem está na roda. É importante que as pessoas não fiquem olhando para o lado, para fora ou para outro. É importante que as pessoas tenham esse foco no centro, porque aí todos nós estamos aqui na roda. Danças israelitas, búlgaras, gregas e ciganas são resgatadas. Na dança cigana, o braço em posição de W quer dizer que o coração está aberto. Eu tenho uma simpatia muito grande pela cultura cigana, pelo povo cigano. E a dança circular também é um pouco do povo cigano, que eles também faziam rodas em volta da fogueira. Aí eu fiquei com vontade de conhecer. Essa é a primeira vez que Rafaela vem dançar. Ela usa uma prótese, porque quando criança foi picada por uma cobra e perdeu parte de uma das pernas. A limitação não a impediu de participar. Eu senti uma energia maravilhosa aqui, que é muito bom, muito zen, as pessoas tranquilas. Gostei muito. Dá pra todo mundo fazer. Eu não tenho uma perna e estou fazendo. Algumas danças são contemplativas. A impressão que se tem é que os movimentos são uma forma de oração, a parte sagrada da dança, a conexão com o divino. Às vezes, a dança é lúdica e animada. O fato mais interessante aqui no Brasil é justamente essa pluralidade, essa fertilidade do religioso,
que sempre existiu, mas a gente tinha mais dificuldade para ver. É claro que Brasília não vai deixar de ser um pouco a capital de tudo isso, porque ele está no mito de criação e efetivamente você tem muitos grupos aqui, muitos grupos alternativos. Pirâmides, tumbas faraônicas cabalísticas, erguidas sobre rochas imantadas, a salvo dos dilúvios, anunciando o terceiro milênio. Essa é a Brasília mística.